Estamos conectados. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Ler. Quem está apresentando aqui é a Luísa Gonzatti Batista. Para quem não conhece o podcast, toda semana temos convidados diferentes para nos contar mais sobre um determinado livro. E já vai uma dica para os estudantes. Ao nos escutarem, você tem 99% de chance de irem bem em provas sobre o livro que escutou aqui, de acordo com a fonte Eu. As convidadas de hoje serão Antonieta Espergalas Parmurad, doutora em literatura e redação. Ouvi dizer que ela está fazendo um livro e mostra todo o processo em seu blog. Maria Eduarda Pupim, médica veterinária e especialista no comportamento de animais domésticos e na zona rural, como os porcos, cavalos, galinhas, os que vocês já devem conhecer. Isabela Rocha, dona de uma das empresas mais ricas do Brasil, a Ambev. E Júlia Banhos, que se declarou a maior fã de Orwell, tendo vários livros autografados. Nesse episódio, nós teremos uma conversa super descontraída a respeito do livro Revolução dos Bichos, ou Animal Farm, de George Orwell. O livro narra um grupo de animais da Granja do Solar que decide se rebelar contra o dono da fazenda, Sr. Jones, e toda a exploração que ele, um humano, fazia e assim instituir um sistema igualitário. A construção narrativa engenhosa, o cuidado na descrição do ambiente e situações, um humor onipresente, bem como a criação de personagens psicológica e moralmente complexos, torna a leitura prazerosa e iluminadora, mesmo para quem desconhece o contexto histórico-político que inspirou o livro. Por isso, continua sendo um clássico que apaixona os mais variados tipos de leitor pelo mundo afora, inclusive eu. A minha vontade era já poder contar a história toda agora mesmo, mas temos convidados muito boas escolhidos a dedo, que poderão contar tudo para nós ao longo do episódio. Mas antes, eu acho interessante eu introduzir um pouquinho sobre o autor para vocês já conhecerem bem seu estilo de escrita. A clássica obra Revolução dos Bichos ela foi escrita pelo George Orwell, que é o pseudônimo do escritor inglês Eric Arthur Blair. Ele nasceu em 25 de junho de 1903, na Índia. Seus pais eram britânicos e voltaram para o Reino Unido quando o autor era ainda criança. Orwell estudou em boas escolas na Inglaterra, mas não ingressou na universidade. Trabalhou na Polícia Imperial Indiana, a qual abandonou para se dedicar totalmente à escrita. Ele escreveu 2 clássicos da literatura mundial, isto é, A Revolução dos Bichos e 1984. E suas obras apresentam um caráter distópico e alegórico, além de reafirmarem as posições ideológicas do autor, que era antifascista, a favor da democracia e defensor do pensamento livre. Mas vamos começar logo com as nossas lindas convidadas. O que vocês acharam do livro? Olha, eu leio livros desde pequena, então sou suspeita para falar, mas eu amo a obra. A forma que o Orwell colocou tudo planejado deixa ainda melhor a leitura. Quando você sabe a analogia por trás, então, é maravilhoso. E eu espero escrever algum dia um livro tão inteligente, estratégico e bom assim. Nem sei mais o que falar de tanto que eu gostei. Espero que todo mundo que leia o livro tenha essa mesma opinião que eu, porque ele é bom demais. No geral, eu gostei bastante do livro. Achei uma leitura fluida e bem rápida, sendo que antes de ler ele, eu achei que ia ser sem graça e lenta. Ao mesmo tempo que eu gostei do livro, eu fiquei com bastante raiva e confusa. Primeiramente, eu fiquei com raiva porque eu vi a injustiça sendo cometida pelos animais. Eles sendo manipulados e injustiçados foi muito revoltante. Confusão porque eu fiquei perdida com o nome deles e quem era quem. Além de que eu fiquei quase o livro inteiro achando que o Napoleão era um cachorro. Só fui descobrir depois que ele era um porco, quando falaram sobre as crias de uma outra porca que teve. Achei também que ele fez uma boa representação de hoje em dia e do que aconteceu no passado. E no livro que eu li, tinha várias ilustrações que mostravam os animais, mostrando ele com 2 pernas, eles trabalhando e tal. Pelo que eu li, o livro é uma crítica ao governo russo. Isso fica claro por vários fatores. Os personagens e sua relação com figuras políticas da Rússia. Eu gostei principalmente porque mostra que mesmo os animais, no mesmo começo, defendem uma política sem separação de classes. No final, é exatamente o contrário que acontece, mas mesmo assim, eles preferem o governo dos porcos ao antigo. Eu achei uma leitura bem leve, rápida e que te prende até o final. Atualmente, eu não tenho tempo para ler, porque, como sabem, eu trabalho como médica veterinária e sempre tem alguma emergência. Mas super releria ele se tivesse tempo.
Meu professor passou ele para eu ler quando eu estava no ensino médio, e me encantei por ele. Embora não seja muito o estilo que eu estou acostumada a ler, pois eu costumo ler mais livros reais, não fictícios, mas ainda assim achei bastante interessante. Super recomendaria. Ai, gente, que interessante. E qual que é a diferença dos livros? Um ponto que me chamou bastante atenção foi que eu já havia lido a obra 1984, um livro do mesmo autor, e eu achei que ambos livros possuem várias semelhanças, desde a mensagem que o autor quer passar até a palavra camarada, usada em ambos livros. E neles dá para perceber o medo do autor, de que a história seja modificada, que os livros sejam reescritos e até que não exista mais passado, como realmente foi. Ah, sim. E como eles mudaram o passado? O livro faz analogia com o governo socialista, tipo Bolchevique na Rússia. Na época, isso chocou várias pessoas, pois a relação com o livro e a situação real da Rússia era clara. Porém, fez várias pessoas refletirem sobre o que estava acontecendo em seu mundo. Uma coisa, né, que eu também reparei no livro é que no começo, né, tem os 7 mandamentos, onde tem as regras da granja, e à medida que o governo lá do Napoleão foi ficando mais autoritário, os 7 mandamentos iam diminuindo. Iam diminuindo a favor, né, do Napoleão, e o pessoal da granja não lembrava. Não, sim, lembrava, mas eles não tinham certeza, porque o Garganta ficava fazendo a cabeça deles, para eles acreditarem que regras como nenhum animal vai beber álcool, o animal vai andar em 2 pernas. O Garganta fazia eles acreditarem que isso não tinha acontecido, que sempre foi a regra que o Napoleão fez. Até ficava, acho que até com um mandamento. Mas isso é uma outra forma de mostrar como que o passado foi mudado à medida que o livro foi decorrendo. À medida que o livro foi avançando, o governo ficando mais autoritário, os mandamentos foram encurtando, ficando totalmente diferentes do que era do começo. E qual é a ideia do livro? A principal finalidade do livro foi reviver o movimento socialista, já que Orwell ele queria criticar governos totalitários que não se originam da igualdade das classes, que não vem do verdadeiro socialismo, que é o que ele defende. Por isso, ele denuncia o regime socialista de Stalin, que era autoritário. Nisso, ele optou por usar animais nesses contos de fadas, porque achou que seria mais eficiente para alcançar o público maior, e já trouxe uma questão à tona. E se os animais soubessem da sua força? Sabe? Faz refletir. Aí, sabe uma curiosidade? É que vários contemporâneos de Orwell lhe escreveram contando que seus filhos tinham gostado muito do livro só pela sua história, já que não tinha nenhuma ou pouca noção da analogia histórica. E explique pra gente a seguinte frase de acordo com o contexto da história. Todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. A frase "todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros" expressa a ideia de separação entre eles, causada pela impressão de poder absoluto que uns têm sobre os outros. Os menos iguais negociavam com humanos e eles aprenderam a andar de 2 patas, beber álcool, coisas que eram proibidas na Revolução. E qual a relação do livro com o governo socialista? Para quem não sabe, o livro faz referência a fatos que se seguiram à Revolução Russa e à era stalinista na União Soviética. Por isso, antes de ser publicado, nenhuma editora estava aceitando, devido às sátiras da ditadura stalinista, um governo autoritário que, como eu já disse, era criticado pelo autor. Isso pode ser visto através de diversas metáforas que o Orwell utilizou, fazendo assim uma história alegórica, ou seja, utiliza essas metáforas para defender as suas ideias. Bem, não era segredo que ele fazia uma analogia escancarada, como Napoleão sendo Stalin e Trotsky sendo Bola de Neve. Mas e o Lenin? Naquela época, a esquerda em geral ainda não se decidira quanto a Lenin. No livro, por exemplo, assumir o posto de comando após a morte do Major, o Porco Idoso que tinha como sonho a revolução, os porcos Bola de Neve, Garganta e Napoleão. Os 3 organizaram os ensinamentos do Major em um sistema de pensamento chamado animalismo. O animalismo é a teoria política fictícia que se assemelharia ao que teria sido o stalinismo. Além disso, pode-se perceber outras analogias, como quando Moisés, o corvo que acaba obtendo permissão de voltar à fazenda, assim como o Moisés acaba tendo a permissão de voltar à fazenda, o Stalin permitiu a reentrada em atividade da Igreja Ortodoxa Russa durante a Segunda Guerra Mundial. Já no contexto da Guerra Fria, o livro passa a fazer sucesso nos Estados Unidos, já que o Ocidente passou a usar a fábula política como arma ideológica anticomunista, sendo que o George Orwell é comunista.
Ele lutou como voluntário ao lado dos republicanos na Guerra Civil Espanhola. Então fica, né, uma situação incômoda. Mesmo que já tenham se passado uns 78 anos desde que o livro foi publicado, ele ainda continua atual e resiste intacto como um dos livros mais famosos do autor. Ele é ótimo, né? Super direto e objetivo. E mesmo assim não deixa de chocar a todos durante a leitura. E explica a diferença dos porcos pra gente. Tá, então, primeiro que o Bola de Neve pensava mais no bem da granja, oposto do Napoleão, que buscava mais poder e controle dos animais. O Bola de Neve sendo alguém que prioriza mais a racionalidade e Napoleão a força bruta. Mas uma coisa que o Napoleão ganha é a coragem, porque ele ficou e lutou pelo que queria, ao contrário de Bola de Neve, que sumiu e não voltou nunca mais. E olha que eu tinha esperanças. E seguindo nessa onda de animais, eu quero saber como cada animal reagiu à ditadura. Então, o Sr. Jones, o antigo dono da granja, não ficou nada feliz com isso, claro, né? E em certo ponto ele tenta até ganhar a propriedade agora tomada pelos animais, mas acaba não conseguindo. O Bola de Neve nós não sabemos, pois, de novo, ele não voltou mais. Talvez tenha sido uma boa decisão, mas eu ainda queria vê-lo lutando contra o domínio de Napoleão. E ele, o Napoleão, estava amando isso, claro, sendo mais beneficiado diante dessa ditadura. Ah, e tem o Major Porco também, que na verdade não teve reação diante disso, já que sua morte veio antes do domínio. Então não sabemos, mas eu fico me perguntando se ele iria lutar pela granja contra Napoleão. Primeiramente, eu vou falar do Nocaute, o cavalo da fazenda, musculoso, leal e forte. Ele foi um dos que mais se empenhou na história, dando tudo de si e citando cada vez mais o seu mantra de ir trabalhar mais duro, trabalhando mais que todos os animais juntos. Ele desconfiou de Napoleão e até discordou algumas vezes de suas ações, mas como os outros animais, acabou também sendo influenciado e manipulado. Também temos o burro Benjamin, quieto, sempre ficava na dele, meio grosso e falava o que pensava às vezes. Apesar de ser um burro, ele era o mais inteligente daquela fazenda e o único que viu o que realmente estava acontecendo. Fiquei com um pouco de raiva por ele não ter aberto os olhos dos outros animais, mas acho que entendi que ele não fez isso porque não iria acreditar nele e achar que ele estava do outro lado do Bola de Neve. Também teve um porco, que agora eu realmente esqueci o nome. Ele era o conselheiro de Napoleão. Ele, assim como Napoleão, foi o que mais influenciou os animais, falando tudo que seu líder fazia era certo, que os mandamentos mudados sempre foram daquele jeito e que o Bola de Neve era um traidor. Há também o advogado que ficava entre a fazenda dos animais e a fazenda dos humanos. Na minha opinião, ao mesmo tempo em que ele foi fundamental para a história, entre as negociações de um lado e de outro, ele meio que ficou de lado. Não foi dado tanta relevância que ele merecia, mas também participou ativamente para um processo crucial das produções. E para descontrair um pouquinho, eu quero saber qual que é o animal favorito de cada uma de vocês. Então, até certo ponto foi Bola de Neve, pois cada vez mais que os animais eram manipulados, minha raiva sobre Napoleão só aumentava, e eu torcia cada vez mais para ele. Mas eu não considerei ele meu preferido, era só alguém que eu torcia. Talvez seja o Sansão, pois eu me admirei com a ingenuidade de suas intenções, só fazendo o que achava que era melhor para ele e para a granja. O meu animal favorito foi o Sansão, porque ele era trabalhador e priorizava isso em sua vida. Mesmo quando ele se sentiu manipulado, ele continuava trabalhando e priorizando o outro. A sua morte foi tão impactante, pois mostrou o quão frio foi Napoleão, até mesmo quando se tratava do animal que carregou a fazenda nas costas. O meu favorito de todos foi o Nocaute, que é conhecido também como Sansão, o cavalo, pelo motivo dele ter sido muito esforçado e o mais leal de todos, apesar de tudo. Além de que ele agora tem um lugar no meu coração por eu ter chorado horrores com sua morte trágica. E também porque na minha cabeça ele é um rapaz muito bonito. Imaginei ele como uma pessoa real. Bem, assim como todas, o meu preferido também foi o Sansão, porque ele me impactou de uma forma, nossa, gigante. Principalmente por causa da morte dele. Foi uma morte muito triste, que eu acho que todo mundo para no livro nessa hora, porque pensa, nossa, não é possível que estão fazendo isso com ele. Ele merecia muito mais e foi morto, assim, por nada, né? E ele era a figura do trabalho na granja. Ele ajudava todo mundo, estava sempre lá,
Ele achava que quanto mais ele trabalhasse, melhor. E é uma figura muito inocente e que merece todo o nosso amor. O livro tem muito sobre socialismo e capitalismo. Será que vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso, comentar e explicar um pouquinho, né, para nossos ouvintes? E como a Luísa disse, no livro nós temos o lado do Napoleão, que no meio da história discordou do Bola de Neve e de seus projetos. O atacou com os cães que ele mesmo criou, tomou o poder para si mesmo, explorou os animais da fazenda, os persuadiu, ameaçou, distorceu os mandamentos, parou de ensinar leitura e educação a eles, queria cada vez mais dinheiro e luxo, passou a parecer cada vez mais com humanos, andar sobre duas pernas, morar na casa do Sr. Jones e confraternizar com os humanos. E como a Isa falou, tem também o outro lado socialista, que é retratado no livro pelo Bola de Neve. Ele queria algo mais organizado, estruturado, que era a educação dos porcos, o seguimento dos mandamentos, a aposentadoria dos animais, a distribuição igualitária de comida e a igualdade social. Bola de Neve queria evoluir como animal e não se tornar igual aos humanos. Nossa, gente, mas uma coisa, esse livro que me deixou bem triste, os animais sofrendo tanto, essas mortes. Nossa, eu como veterinária, né, eu sei que me sinto tão mal. E atualmente no Brasil tá tendo muitos casos de maltrato aos animais, né, de abandono também de cães. Também tá tendo pessoas que maltratam eles de verdade. E tem uma coisa boa também, é que muitas pessoas também adotam. E com isso também, o número de abandonos no Brasil tá aumentando muito. Você sai na rua e você vê no mínimo 10 animalzinhos de rua. Isso é muito triste. E os abrigos, como estão lotados, acabam sacrificando os pobrezinhos animais, né, gente? Nossa, meninas, eu posso afirmar isso. Lá eu participo de ONGs e lá na clínica, o número de animais maltratados só aumenta, de sacrifícios também. Então, por isso é muito importante. Adote os animais. Eles querem um lar, uma casa. Mas, enfim, vamos sair desse assunto triste e vamos voltar sobre o assunto do livro. O que aconteceu com Bola de Neve? Eu fiquei um pouco de dúvida com esse livro. Fica tranquila, que isso é uma dúvida muito comum. Bola de Neve foi expulso da granja pelos cães de Napoleão, que poderia fazer analogia à KGB, que é a Organização de Serviços Secretos durante o período soviético. E os acontecimentos com Napoleão e Bola de Neve pode fazer relação com Trotsky e Stalin. E como a Antonieta citou mais cedo sobre os 7 mandamentos, eu acho super interessante a gente retomar esse assunto e alguém mais de vocês explicar um tiquinho sobre como é e quais são esses 7 mandamentos. Eu explico pra você. Eu não lembro bem como eles ficaram no final, mas no começo era pra ser. Primeiro, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Segundo, o que anda sobre 4 pernas ou tem asas é amigo. Terceiro, nenhum animal usará roupa. Quarto, nenhum animal dormirá em cama. Quinto, nenhum animal beberá álcool. Sexto, nenhum animal matará outro animal. E por último, sétimo, todos os animais são iguais. E o que o hino representava para os animais? O hino, chamado de Bichos da Inglaterra, demonstrava esperança, o desejo da igualdade e a liberdade dos animais. Ele foi cantado antes da Revolução com a fala de Major e depois da Revolução. Durante a liderança de Napoleão, ele foi cantado a todo momento para incentivar os animais a trabalharem mais duro e aceitarem aquilo que estavam vivendo naquele momento. Uma maneira de incentivar eles mais. Para eles, por exemplo, tinha as ovelhas. As ovelhas a todo momento cantavam esse hino, o que meio que incentivava, entre aspas, os animais, e mesmo sem eles perceberem o que estava acontecendo. Uma outra curiosidade que eu acho legal de relatar é como o nome, né, do livro é diferente aqui no Brasil para outros lugares, né? Por exemplo, o Brasil é o único lugar que usa a palavra Revolução dos Bichos, porque o nome original, né, é The Animal Farm, que é a Fazenda dos Animais. E aí, sabe, acho bem diferente e muita gente pode não ter notado. Nossa, que interessante. E uma coisa que, como faz tempo que eu tinha lido esse livro, né, eu tinha que lembrar de algum jeito, então fui pesquisar sobre ele.
E nessa minha pesquisa eu descobri que a mensagem que o Orwell teve para essa ideia, para essa fábula distópica, é que ele teve após dar conta que o ser humano é capaz de domar e comandar animais pelo fato de que eles apenas são mais fortes. Não têm consciência de que são dominados e que uma relação parecida estabeleceria entre patrões e o proletariado. Uma coisa que eu acabei lembrando agora também é que bem antigamente, quando era pequena, eu assisti um filme sobre a Revolução dos Bichos, mas que agora eu não me recordo muito bem dele, e que ele passava no Disney Channel. E eu lembro que eu não tinha gostado do filme na época, mas que agora eu tenho muita vontade de de assistir ele de novo e saber as diferenças e as igualdades entre os dois. Então, né, depois de eu ouvir as meninas falarem tão bem do filme, do desenho, eu já tô sentindo vontade de assistir, porque eu nunca tinha ouvido falar antes, e foi muito bom, então, elas falarem sobre eles, porque assim como eu, acho que muitas pessoas nunca tinham ouvido falar dessas obras cinematográficas, mas é bem legal, né, pra a gente até visualizar o livro melhor. Mas assim, como surgiu essa ideia de revolução? Bem, era o Major, aquele porco idoso que eu já citei, né, que fala da revolução. E ele falava que os animais deveriam ser livres e trabalhar de acordo com sua capacidade, sem ter alguém maior que eles mandando, e sem que tivesse alguém que aproveitasse, sabe, do que eles produziam, que era o humano. E foi assim que ele começou a difundir pensamentos revolucionários na granja. E ele até fala que os humanos, assim, que os humanos são a única criatura que consome sem produzir. Eu vou até citar um trecho que eu grifei aqui no meu livro. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado. Não corre o que dê para pegar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Então, né, só com essa frase já dá para ver a injustiça que tem nessa divisão de trabalho. Nossa, e agora que eu lembrei, quando você tinha perguntado, Luísa, sobre como os animais reagem na ditadura, faltou alguns que eu lembro claramente. Que era a vaca, eu acho que era Mimosa, o nome dela, se não me engano, que eu lembro que ela fugiu para outro fazendeiro, porque ela estava muito acostumada com conforto. E também tinha as galinhas, que elas estavam bem felizes com isso. Só que aí umas coisas que elas estavam querendo falar pro Napoleão é que para não dar os ovos delas. E assim, no começo ele não deu, e elas estavam bem felizes com isso. Mas no segundo que ele fez elas começarem a dar, já começaram a ficar mais desconfiadas e meio com o pé atrás com ele. Mas ainda assim não desconfiaram, mas elas não ficaram tão felizes com essa mudança, quando ele começou a dar os ovos delas. Acho que também tinha ovelha, né, que elas ficavam repetindo tudo que o Garganta pedisse pra elas falarem, até pro Garganta convencer as pessoas a seguirem, né, o Napoleão. Ele falava uma coisa, as ovelhas já repetiam, e aí as pessoas nem conseguiam contestar, porque as ovelhas já começaram a berrar e acabava, assim, o assunto. Nossa, eu achei elas muito chatas, né? De verdade. E o que aconteceu com Napoleão no final? No final, Napoleão se junta com os demais fazendeiros da região, que eram humanos, o que é bastante curioso e mostra como Napoleão não teve receio nenhum em trair os animais e ir contra os 7 mandamentos, que foi criado por ele mesmo. Eu recebi uma pergunta dos nossos ouvintes que eu achei muito interessante. Dos significados que se encontram no novo dicionário da língua portuguesa, um define revolução como uma transformação radical e, por via de regra, violenta de uma estrutura política, econômica e social. E, com base no livro, essa definição se aplica só aos acontecimentos ocorridos na Grande Solar? E por quê? Bom, acho que sim, né? Por causa que foi uma mudança drástica. Só de sair do humano, que era o dono da granja, que era o Sr. Jones, para logo depois o Major, e depois, de repente, a morte dele. Aí já muda pro Bola de Neve e Napoleão, e depois só o Napoleão. E vai acontecendo mudanças até o final do livro. Então, com certeza, teve algumas mudanças. E quem as granjas vizinhas se apresentavam? Bem, já que eu já falei sobre a relação com o socialismo e com toda aquela história, eu acho que eu posso falar essa também. A de Pilintal, eu acho que é assim que se pronuncia, ela representava os ingleses que negociaram várias vezes com os russos durante a Segunda Grande Guerra.
A Frederick, ela representava os alemães, que durante a Segunda Guerra fizeram um tratado com os russos e, ignorando-o, os atacam posteriormente. Então é bem legal, né? Como ele faz várias referências ao longo do livro. Além das que eu já citei, as que eu tô citando agora. Aliás, nas guerras também, né? Mostra como o Garganta, o Napoleão mudava a cabeça dos animais. Eu não lembro muito bem, mas acho que em uma das guerras, o Napoleão, Napoleão não, Bola de Neve, falando melhor. Ele meio que quase sacrifica para salvar uma das guerras, né? Só que aí, os animais, eles usaram isso pra falar, uai, mas se vocês estão falando que o Bola de Neve é tão mal, então como que ele foi honrado como um herói na guerra e tudo mais? Aí, o Garganta, o Napoleão e todo esse grupo, né, falaram que não, que na verdade o Napoleão que conseguiu impedir o Bola de Neve, que o Bola de Neve foi tudo uma artimanha dele para os animais confiarem nele, e que ele, na verdade, não queria que eles ganhassem a guerra, queria que fossem os outros. Então, os animais começaram a questionar seus próprios pensamentos novamente. Tem uma parte também da guerra que a Antonieta falou, que nem os humanos esperavam que eles fossem perder, né? E também ouvi aqueles tiros, tudo, mas os animais conseguiram morder eles, atacar eles. E também tem uma parte que o nocaute, que também é conhecido como Sansão, o cavalo, ele deu um coice no humano e o humano caiu no chão. E no fim do primeiro conflito, eles avistaram o humano caído lá no chão, e acharam que ele estava morto. E o nocaute ficou muito triste, ele ficou desolado, mas aí eles foram lá e voltaram, mas o humano já não estava mais lá. Então eles ficaram super felizes que o cara não tinha morrido realmente. E qual foi a reação dos animais com a ida do nocaute? Nocaute, também conhecido como Sansão, ele achou que estava indo embora para poder se recuperar de seus ferimentos e de sua velhice, que foi dando as caras com um trabalho duro. Até que certo dia, quando ele foi levar mais pedras para poder construir o moinho, ele ficou muito doente e machucado, o que preocupou principalmente a outra égua, que era a mais materna da fazenda e era próxima dele, e preocupou também Benjamin, o burro, que por incrível que pareça, se preocupava realmente com o nocaute. O cavalo leal, certo dia, recebeu a visita de uma carroça e achou que estava sendo levado para a aposentadoria ou sendo levado para se curar. Mas no meio do caminho, o Benjamin, que era o único que ainda sabia ler, observou que na carroça tinha escrito de que ela pertencia ao matadouro. E ao constatar isso, eles ficaram muito tristes e devastados. Não me recordo muito bem, mas os animais não acreditaram nele. Apenas a égua mais próxima de nocaute que já esperava que ele fosse morrer. Inclusive, ela também começou a ficar cega com o tempo. E não estava dando para ver mais qual que eram os mandamentos. E se vocês estivessem no livro Revolução dos Bichos, quais animais vocês seriam? Olha, eu realmente não sei dizer ao certo, pois eu gostaria muito de acreditar que eu conseguiria ver através das mentiras de Napoleão. Mas não posso afirmar, pois se uma grande inteira não percebeu, quem seria eu? Acho que o Benjamin. Ele entendia tudo o que estava acontecendo, porém não gostava de se intrometer. Quando era pedido para ler algo, ele se negava, pois gostava de ficar na sua, sem tomar lados. E se vocês estivessem no livro Revolução dos Bichos, quais animais vocês seriam? Olha, eu realmente não sei dizer ao certo, pois eu gostaria muito de acreditar que eu conseguiria ver através das mentiras de Napoleão. Mas não posso afirmar, pois se uma grande inteira não percebeu, quem seria eu? Acho que o Benjamin. Ele entendia tudo o que estava acontecendo, porém não gostava de se intrometer. Quando era pedido para ler algo, ele se negava, pois gostava de ficar na sua, sem tomar lados. Eu realmente não sei quem eu seria, mas a que eu mais me identifico é a Molly, a outra égua. Eu fiquei com um pouco de raiva dela ainda, quando ela decidiu ir para outra fazenda. Mas eu entendi o lado dela naquele aspecto e sei como é difícil largar os hábitos antigos para mudar por novos. Além de que ela era vaidosa e um pouquinho mimadinha, para não dizer que ela era muito. Que ela gostava de seus laços, de seus cubinhos de açúcar que a fazenda não proporcionava, e sim a fazenda dos humanos. Olha, eu não sei bem quem eu seria,
mas às vezes a Quitéria. Porque eu percebi que ela, ao longo, né, da narrativa, ela é bem inocente. E eu acho que mesmo que fora da narrativa eu penso, nossa, como eles não perceberam o que estava acontecendo? Dentro do livro, como a Duda disse, às vezes eu também não perceberia, seria que nem ela, sabe? Inocente, mas que ao longo que as coisas fossem repetindo, fosse acontecendo mais coisa, eu ia percebendo que estava acontecendo algo de errado. Além que eu acho que eu também me sensibilizaria com Sansão. E eu espero que eu viva muito, assim como ela, e seja um exemplo para os mais novos. Então, acho que ela é um bom exemplo. E eu poderia até falar que eu também seria o Sansão, mas não sei se eu seria tão trabalhadora como ele, porque eu tô fora da narrativa, né? Então, dentro, como um animal, será que eu aguentaria acordar super cedo só pra trabalhar para todos? E é isso. Mas a verdade é que, mesmo achando que eu seria Quitéria, eu queria ser mesmo o Benjamin, que já percebeu tudo desde o início. E como o Bola de Neve foi expulso da fazenda? Bom, bem antes disso acontecer, né? Uma cachorra deu cria e deram alguns cachorros, os filhotinhos. E então o Napoleão, provavelmente com esse plano na cabeça, né, decidiu pegar os cachorros para educar, assim, entre aspas, criar eles. Numa escola assim, que tinha lá na fazenda, pelo que eu me lembro. E até que um certo dia, quando o Bola de Neve estava fazendo seu projeto do moinho, ele com seus cachorros, depois de um tempo, né, os cachorros já crescidos, os cachorros estavam enfurecidos, assim, que eles foram criados como se fossem raivosos, sabe? Aí, os cachorros, então, o Napoleão, ele mandou os cachorros atrás do Bola de Neve pra meio que tentar matar o Bola de Neve e expulsar ele da fazenda. O Bola de Neve, então, ele saiu correndo e com os cachorros atrás dele. E ele saiu da fazenda e ninguém nunca mais ouviu falar dele. E como os porcos passaram a viver igual humano? Então, eu não lembro muito bem, mas tem várias partes que os porcos passam a ficar que nem os humanos, né? Eu lembro, por exemplo, que eles começam a usar as camas, né, da casa do Sr. Jones. E aí, a partir que eles estão usando as camas, eles já mudam as regras de nenhum animal poder usar cama, essas coisas nos mandamentos, né? Como eu já citei, eles vão mudando ao longo que eles vão ficando mais humanizados. Além disso, eles também passam a beber bebida alcoólica, passam a fazer várias coisas que humanos fazem. E também um estopim foi quando a Quitéria, se não me engano a Quitéria, ela viu o Garganta andando sobre duas pernas. Nossa, aí foi uma loucura. Os animais todos foram ver, não estavam acreditando no que estava acontecendo. Porque como assim? Ele estava andando sobre duas pernas. Aí foram todos ver. Porque eles tinham um lema, né? Que 2 pernas ruim, 4 pernas bom. Só que aí o grupo do Napoleão já começou a falar que não. Que, na verdade, nunca foi assim, do jeito que eu já citei, né, dessa maneira de fazer a cabeça das pessoas, essa lavagem cerebral. E aí, quando eles iam começar a questionar, já começaram as ovelhas, né, naquele unissono. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. 4 pernas bons, 2 pernas melhor. E ficou assim, até eles não conseguirem nem mais questionar. Nossa, então, eu lembro disso, quando você falou das camas, né, que antes era tipo assim, não podia deitar em cama. Aí mudou já logo depois pra não poder deitar em camas com lençóis. E foi mudando tudo, assim, nossa, e que não podia ver como os humanos, depois acabaram vendo tudo, até realmente andando nas 2 pernas. E, nossa, dava uma raiva tão grande disso. E teve uma frase no final, que tipo assim, calma aí que eu vou procurar ela, rapidinho. Achei aqui. Já era impossível distinguir quem era um homem, quem era o porco. Ou seja, porque os porcos estavam vendo como os homens. Napoleão era basicamente estava sendo pior que o Sr. Jones naquela ditadura. Ele estava fazendo contratos, estava vendendo os ovos das galinhas e coisas assim. E, nossa, dava tanta raiva isso, mas... E foi assim que o autor deixou, né? E a mensagem que meio que ficou foi essa. Ai, o que vocês acharam do final, meninas?
Olha, eu gostei bastante, apesar de ter sentido muita raiva ao longo do livro, dos animais não perceberem, né, o que estava acontecendo. Mas eu, assim, achei genial, porque mostrou, né, como no final os porcos já estavam se tornando como humanos, andando sobre duas patas, entre outros comportamentos. Mas eu ainda fiquei com aquela esperança do Bola de Neve aparecer mais uma vez, porque eu achei que ele ia voltar de uma forma de, sabe, salvar a fazenda, ou sei lá. Mas ele não voltou e ficou por isso mesmo. Mas não deixa de ser um livro genial e com uma ótima analogia. Nossa, sim, concordo que esse negócio de bola de neve, eu falei em tantas vezes já, mas é que assim, no livro eu leio com a esperança toda durante ele, que ele vai voltar, que vai acontecer alguma coisa. Mas não, ele sumiu e não foi citado, é quando fala que eles matou o porco, mas assim, nossa, isso deu raiva. Mas eu gostei do livro, do final, e não sei, o jeito que o final acabou, como ele levantou as duas pernas, assim, eu achei bem interessante e bem legal. Ó, no final, eu fiquei um pouquinho confusa e fiquei meio que em choque também. Porque eu pensei, nossa, vai acabar desse jeito mesmo? Porque o livro inteiro eu tava com expectativa de que o Bola de Neve voltasse realmente pra fazenda e meio que reconstruísse tudo que foi perdido. E também eu não sabia se estava lendo direito aquele jantar, entre aspas, do final, né? Porque o Napoleão estava confraternizando com os humanos, né? Com os próprios inimigos dele. Então, tipo, aí depois, acho que foi a Égua, né? Ela falou que ela tava vendo os porcos se transformarem, né? Dando feições humanas de verdade. Então nossa, eu fiquei muito confusa com o que eu tava lendo, porque ele confraternizou com os inimigos e tornando-se eles, mas que no final acabaram por brigarem do mesmo jeito, com aquela confusão toda, né? Podcast cheio de perguntas, cheio de convidadas maravilhosas que ajudaram muito nesse processo de entender o livro e conhecer mais a história, né? E foi isso, gente. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada aos ouvintes. Se vocês gostaram do podcast, deixa o like e segue a gente para ver os próximos episódios. Beijos!